glória a Deus, graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos vocês que estão aí nas suas casas. Queremos saudá-los na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia 12 de abril, domingo da ressurreição, onde todos estão voltados para esse tema, o tema da ressurreição de Cristo, o tema justamente do momento que Jesus ressuscitou para nos dar uma nova vida, uma vida em Cristo. E hoje nós estamos aqui celebrando ao Senhor, ainda via online, mas em breve, muito em breve, estaremos todos aqui celebrando ao Senhor. Sei da saudade do coração de todos, sei que o coração de cada um está batendo forte, com muita saudade de celebrarmos ao Senhor juntos, não é? Mas é isso aí. Vamos iniciar o nosso culto desta noite, lendo um versículo da palavra de Deus, Marcos capítulo 16, versículos 11, versículo 9, 10 e 11. Diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e chorando. Estes, ouvindo que ele vivia e que foram vistos por ela, não acreditaram. Que coisa, né? Jesus havia falado tanto da sua morte, falado tanto que ele ressuscitaria, e quando isso aconteceu, e ele recebeu, e os discípulos receberam a notícia, não acreditaram. Não acreditaram por quê? Porque era um tempo de dúvida, era um momento de crise, era um momento de tristeza, era um momento de lágrimas, era um momento de terror, era um momento de muito choro. E eles se deixaram levar pela tristeza, se deixaram levar pelo medo, pelas dores, pelo momento de solidão e de tristeza. Quando nós estamos num momento como esse, a tendência é não acreditar. Por isso que Jesus, andando depois da sua ressurreição, em caminho numa estrada para Jerusalém, ele encontrou 2 discípulos, e Jesus falava tanto com ele, eles não acreditavam. Que coisa, né? A tristeza, a dor, mas Jesus disse para eles que deveriam crer. Jesus entrou no ambiente onde os discípulos estavam reunidos, todo mundo triste, chorando, e Jesus chegou para ele e disse: sejam crentes, confiem. Meus irmãos, estamos vivendo numa época que estamos todos confinados, mas é hora de crer, o mundo passa, tudo passa na vida, é preciso confiar em Deus, é preciso crer, não devemos temer nada nesse mundo, sabe? Tudo passa, a nossa própria vida vai passar, então não devemos temer. O apóstolo Paulo disse: ou vivendo ou morrendo somos do Senhor, amém? Então não tenha medo, confia no Senhor, acredite mais em Deus do que no homem, confia no Senhor, sabe? A confiança em Deus renova a nossa fé, alegra o nosso coração e traz saúde física e saúde espiritual, tá bom? Vamos orar, dando início a este culto. Pai, nós queremos te agradecer neste momento, porque estamos aqui para louvar o teu nome, e oramos por cada irmão que está nas tuas casas, assistindo esse vídeo, assistindo este culto através do seu instrumento, ó Deus, de computador, de celular. E pedimos que o Senhor abençoe nesta hora cada pessoa, uma bênção especial, que a palavra de hoje alcance o coração de cada um, Senhor. Nós repreendemos toda dúvida, todo medo, tudo aquilo que queira bloquear a fé dos teus servos. Que nessa noite, o poder da ressurreição de Jesus possa realmente restaurar a fé de cada um do povo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos todos louvar o Senhor. Você que está na sua casa, aí pelo Instagram, no seu celular, na sua TV,
sabe, reúna a sua família. Vamos louvar a Deus nessa hora, amém? Vamos louvar o Senhor. Quero convidar aqui o Ministério de Louvor, que vai então conosco louvar o nosso Deus. Mais doce que o mel, melhor do que o vinho é o teu amor. Tão amável és, perfume derramado é o teu nome. Tua beleza tesouro desejável, tua comunhão, tua presença é fogo que consome, mais forte do que a morte é o teu amor, Jesus. Mais doce que o mel, melhor do que o vinho é o teu amor. Tão amável és, perfume derramado é o teu nome. Tua beleza tesouro desejável, tua comunhão, tua presença é fogo que consome, mais forte do que a morte é o teu amor, Jesus. igreja clama, vem. A tua igreja clama, vem. A tua igreja te chama nessa noite, vem.
Vem sobre o Brasil, vem. Vem sobre as nossas casas, vem. Vem, Jesus, sobre a nossa cidade, vem. Vem com teu fogo, vem com teu fogo queimar o nosso coração. Vem com teu fogo, vem. Vem, 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 vem. Vem acender a chama da adoração, vem. Espírito Santo, vem. Nós chamamos o teu nome, Jesus, Jesus, Jesus. Teu nome é poderoso, Jesus. Teu nome tem unção, Senhor. O teu nome é grandioso. O teu nome despedaça todo jugo, Senhor. Obrigada pela tua bondade lá na cruz. Obrigada, Senhor, pelo teu favor imerecido. Tua graça e tua bondade me levam a me arrepender. Teu perdão me chama a santidade. Tua bondade é o meu prazer. Diga: a cada dia, a cada dia eu vou despertar meu coração pra louvar. Diga aí na sua casa: tu és bom, tu és bom, tu és bom. Tua misericórdia dura para sempre. Tu és bom, tu és bom. Tua misericórdia dura para sempre. Tua graça e tua bondade me levam a me arrepender. Teu perdão me chama a santidade. Tua vontade é o meu prazer. A cada dia eu vou despertar meu coração pra louvar. Tu és bom, tu és bom. Tua misericórdia dura para sempre. Tu és bom, tu és bom. Tua misericórdia dura para sempre. Tua graça é para sempre. Tua bondade é para sempre. Tua misericórdia dura para sempre. Tua graça é para sempre. Tua bondade é para sempre. Tua misericórdia dura para sempre. Tua graça é para sempre. Tua bondade é para sempre. Tua misericórdia dura para sempre. Tu és bom, tu és bom. Tua misericórdia
misericórdias se renovam a cada manhã. Ela não tem fim, ela se renova, ela se renova. Obrigada pelo teu favor. Obrigada, Jesus. Glória a Deus, que bênção a louvar ao Senhor. Nós gostaríamos de orar nesta hora, nós temos recebido aqui alguns envelopes de dízimos, e nós queremos orar pelo seu dízimo, pela sua oferta, onde você estiver. Você pode trazer durante a semana, aqui na igreja, tá certo? Eu quero orar pelas suas finanças nessa hora, pelo seu dízimo, para que Deus possa ricamente abençoar a sua vida. Amém? Você que estava parado aí sem ganhar dinheiro, graças a Deus o comércio vai abrir a partir de amanhã, e queremos orar pelo seu comércio, pela sua empresa, pelo seu trabalho, para que Deus abençoe, para que Deus prospere. Amém? A igreja ela é mantida unicamente pelos dízimos e as ofertas, e a igreja tem muitos compromissos com missionários, com a obra de Deus. Então nós dependemos do seu dízimo. Nós louvamos a Deus pela sua fidelidade, porque Deus tem usado você para isso. Não deixe que a tribulação, que a situação difícil, a crise, venha impedir a sua fidelidade ao Senhor. A palavra de Deus diz: se fordes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É uma promessa de Deus, mantendo sempre a nossa fidelidade. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós apresentamos cada dízimo, cada oferta dos teus filhos, consagramos ao Senhor cada uma. Oramos pelo trabalho dessa pessoa, pelo comércio, pela empresa, que o Senhor prospere, que o Senhor faça abundar, que o Senhor abra a porta de trabalho para aqueles que estão desempregados, que o Senhor ministre bênçãos transbordantes na vida, no lar, na família, no trabalho de cada um, Senhor. Que haja prosperidade financeira na vida dessa pessoa, que ela consiga pagar todas as suas dívidas e que o Senhor realmente aumente uma bênção transbordante e sacudida na sua casa. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Sempre firme, sempre confiante. Em breve estaremos aqui louvando a Deus. Quem sabe final de semana que vem, não se sabe, mas de repente Deus pode abrir a porta, né? Para já começando nossos cultos dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Vai depender das autoridades aí. Estamos aguardando, tá certo? As coisas já estão melhorando, já estão se resolvendo, e nós cremos que em breve estaremos aqui. Amém, querido? Um grande abraço a todos. Deus lhe abençoe ricamente. Estamos com muita saudade de você nesses dias, tá bom? Nós vamos ouvir agora a palavra de Deus. Queremos convidar aqui o nosso pregador desta noite, pastor Kessler de Carvalho, vai nos ministrar a palavra do Senhor. Vamos orar por ele nesta hora. Glória a Deus, Senhor, apresentamos o teu servo nesta hora, pedimos que o Senhor use com graça, com sabedoria e com poder espiritual, que a tua palavra alcance os nossos corações nessa hora, em nome de Jesus, amém. Olá, boa noite a todos que estão ao vivo aí conosco. Graça e paz, espero que você esteja bem aí na sua casa, comemorando o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus. A ressurreição representa para nós que a salvação é real, que a vida eterna é real e que suas palavras permanecerão para sempre. E hoje eu quero trazer uma palavra não sobre a crucificação de Cristo, mas a nossa crucificação. Quero que você acompanhe comigo em Mateus 16, 24. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aqui é claro que Jesus está fazendo uma proposta, um convite aos seus discípulos para seguirem no ministério,
se negarem e abraçar a causa de Cristo. Porque nós cristãos entendemos que nada que a gente faz para essa vida não valerá para sempre, a não ser aquilo que é eterno. Um pensador inglês, C.S. Lewis, diz o seguinte, que aquilo que é eternamente inútil, aquilo que não é eternamente útil, é eternamente inútil. Nós somos pessoas que acreditamos na vida eterna e acreditamos que há um caminho a se seguir, há um caminho a se trilhar. E esse caminho é estreito. E eu quero deslocar um pouco esse texto do seu contexto e me apossar aqui de 4 verbos para poder apresentar para vocês 4 níveis ou 4 fases de uma vida de santificação, uma vida espiritual. Eu já estou pressupondo que você seja um crente, que você tem o Espírito Santo e que agora quer ter uma vida com Deus com mais profundidade, com mais intensidade. E eu quero apresentar esses níveis, essas 4 fases, de acordo com os verbos retirados desse versículo. Gostaria de destacar que eu não quero aqui que você se compare ou se veja em uma dessas fases. Qual fase que eu estou, qual fase meu irmão está. Não. Eu só quero colocar isso como uma maneira didática de mostrar como a maturidade cristã espiritual acontece. Nós sabemos que não existe uma categoria exata, mas fazemos isso para nós que somos seres humanos e gostamos de categorizar as coisas. Mas a intenção aqui é estimular você a ser um santo, a buscar a santidade no Senhor, a buscar viver uma vida sem pecado. Então iremos começar. Nós temos aqui 4 verbos. Se alguém quer, primeiro verbo, vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu quero pegar apenas 4 verbos. Vou dispensar o vir após mim. E eu quero nomear a primeira fase como a fase do quero. Na verdade, essa fase é a fase da multidão. Muitos, infelizmente, vão morrer nessa fase. É a fase da mediocridade espiritual. As pessoas aqui querem seguir a Cristo, mas continuam presas às suas próprias vontades. Elas querem mudança sem esforço. Elas esperam um sinal vindo do céu, como os fariseus pediram para Jesus. Nos dê um sinal. Eles querem uma revelação, uma forma diferente, para que Deus os chame para a santidade, os chame para uma vida diferente, uma vida distinta daquilo que o mundo e o sistema mundano ensina e aconselha. Mas não. Alguns são até como um jovem rico, que acreditam estar seguindo bem as regras, dão os dízimos, vêm para a igreja, até têm os seus devocionais, até fazem caridade, ajudam as pessoas, participam de algum ministério, mas nunca decidiram dar um outro passo espiritual, porque eu não estou falando aqui de ações exteriores apenas. Estou falando muito mais sobre as ações interiores. Pessoas como um jovem rico que pensam que estão bem, mas não percebem que o quanto amam as paixões desse mundo. Há também nessa fase aqueles crentes que acreditam que podem administrar, servir tanto a Deus como as riquezas. São aqueles ditos crentes raimundos, um pé na igreja, outro no mundo. Porém, a gente sabe que não é assim. Se você ama a Deus, você é inimigo do mundo. Se você é inimigo de Deus, e você ama o mundo. Não tem como conciliar os dois. Você serve a um ou serve o outro. Geralmente essas pessoas elas não foram profundamente convencidas de que tudo o que acontece aqui nessa vida é ilusão.
é passageiro. Pessoas ainda que não foram convencidas disso. Então há muitas pessoas, há muitos de nós, cristãos, nessa fase ainda, nessa fase inicial. E infelizmente muitos morrerão nessa fase da mediocridade espiritual. No entanto, há aquelas pessoas que decidem avançar e ir para outra fase, que é a fase que eu intitulo de a fase da abnegação, o negar-se. Assim como Cristo pediu para que os seus discípulos negassem a si mesmos e segui-lo. Ora, muitas pessoas elas passam por essa fase, porém a maioria desiste, a grande maioria desiste. Eles até alegam que é impossível ter uma vida assim, de abnegação total. Eles não acreditam que tem alguém na terra que tenha a capacidade ou possam algum dia chegar lá. Então desistem. E eu digo, meus irmãos, meu irmão e minha irmã, que essa fase espiritual é extremamente difícil. O caminho é verdadeiramente estreito. No início, há até aquela empolgação, vontade de orar, de ler a Bíblia, de participar de tudo, jejuar, fazem tudo, todo o ribuliço, com toda aquela empolgação de início, que é muito bom quando a gente começa qualquer coisa na vida. Só que quando a pessoa começa a entrar na fase de se negar, o inimigo já entra em ação. Porque o inimigo sabe que quando uma pessoa busca uma vida de santidade, ela nunca vai buscar sozinha. Ela sempre vai influenciar alguém ou estimular outra pessoa para ser santo. Por isso ele logo age na vida dessa pessoa. E por incrível que pareça, começa-se pela família. Os parentes já dizem, olha, já começam a criticar as suas atitudes, as suas condutas, dizem que ele é vaidoso, que ele quer se aparecer, porque quer ser santo demais, ser diferente dos outros, ser distinto. E o inimigo começa a usar a boca dos próprios parentes, até de pessoas que estão na igreja, dentro da igreja, desencorajam essas pessoas a prosseguirem nessa vida de santidade. Já é uma fase muito difícil, porque você tem que eliminar as suas paixões carnais. E quando há pessoas que ainda desestimulam, desencorajam, é muito fácil de desistir. E é o que acontece, muitas pessoas desistem nesse momento. O inimigo, ele covardemente ataca de todos os modos, usa todos os artifícios possíveis para que você desista. Essa fase é uma fase de muita peleja. É a luta contra a carne. Muitos momentos dos devocionais, dos momentos de oração, serão áridos, serão desertos, porque esse momento é um momento de uma reflexão, uma autoanálise, de você perceber a sua miséria, de você perceber o quanto você precisa de Deus. Eu quero fazer até um comentário aqui em relação às pessoas que fazem devocionais usando muita música. Não estou questionando tanto o método, mas de vez em quando é bom você lutar com todas as suas forças e perceber o quanto você precisa de Deus, o quanto você é carnal, o quanto você precisa olhar para si mesmo e perceber o quanto você precisa de Deus. E às vezes a música ela nos afasta um pouco disso, ela nos emociona e não nos deixa perceber o quanto a gente precisa do Senhor. Claro que a gente pode usar a música, e a música é uma forma maravilhosa que Deus nos deu de ter uma relação com Ele, de louvá-lo, de engrandecê-lo. Mas esse momento de negação é necessário que haja luta. Assim, o diabo fugirá de nós. Porque a palavra de Deus nos diz que o diabo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Em 1 João, o apóstolo nos ensina que os jovens vencem o maligno. Muitos interpretam aquele texto pensando que o jovem normal, fisicamente jovem, é que vence o maligno. Mas não, ali está falando de maturidade espiritual. O jovem já está avançado, já resistiu tanto o maligno que o inimigo fugiu e já não pode mais derrubá-lo. E há esse momento, existe esse momento, porém, há muita luta no começo, porque você tem que lutar contra si mesmo.
eliminar todas as paixões que estão dentro de você. Assim como Jacó lutou com Deus, a gente deve também nos esforçar determinadamente a orar, a buscar o Senhor todos os dias, a buscar uma vida santa, sim, uma vida distinta. É para isso que Deus nos chamou. A santidade é um chamado universal para os crentes, para aqueles que creem. Nessa fase, um dos dias mais difíceis, quando você está se esforçando bastante, quando tudo parece que está dando certo, que você está lutando, que você está vencendo, chega o momento em que você cai em uma tentação. Pense num momento muito difícil. Aqui é uma fase em que a maioria das pessoas desistem do meio do caminho. Às vezes por falta de algum conselho de alguém mais maduro na fé, ou de uma doutrina, uma explicação da Bíblia de forma errônea, uma equivocada. Porque às vezes a pessoa pensa que através da sua própria força, do seu próprio esforço, que ele vai alcançar a santidade, e quando ele cai, ele pensa, eu não consigo, vou desistir disso de vez. Mas isso não passa de uma estupidez. Porque o Evangelho, esse momento de luta espiritual, o Evangelho ele tem que nos humilhar. Ele tem que humilhar a nossa carne. Nesse momento, é o nosso orgulho que está sendo humilhado. Porque você não pode dizer para ninguém que você conseguiu ser santo por conta própria, por conta das suas próprias forças. Às vezes você cai para justamente você ir para o caminho certo. Isso é importante, porque até a sua queda, Deus tem um propósito para ela. No momento infeliz, Deus tem um propósito de te santificar de verdade, para você perceber que você precisa da graça dele somente. Que todo o esforço que você está fazendo, nada mais é do que a própria graça do Senhor operando na sua vida, no seu corpo. É necessário se humilhar diante de Deus e aceitar a sua preciosa graça sobre si. E então persistir, olhar para frente, saber que Deus, escutar Deus falando para você, meu filho, a minha graça te basta. Levanta, olhe para frente, esquece das coisas que para trás ficam e avance para o alvo, Cristo Jesus. Apóstolo Paulo menciona que muitas vezes ele esmurrou o seu próprio corpo para discipliná-lo. E isso é importante, meu irmão. Isso é importante, minha irmã. É necessário que haja essa luta contra o seu corpo, porque este corpo é como uma criança mimada, em que você tem que disciplinar para fazer aquilo que é correto. Você tem que conduzir o seu corpo a fazer aquilo que é certo. Em muitas partes da Bíblia mostram como como melhorar o seu domínio próprio. O apóstolo Paulo fala que esmurrava o corpo. Há o jejum também, que pode ajudar muito nisso. Peça ao Espírito Santo que ele te oriente, através da palavra, a disciplinar o seu próprio corpo. A gente disciplina o nosso corpo para tantas coisas, para ficar com o corpo melhor, para ficar com a saúde melhor, para ficar com as contas em dias, tudo melhor. E para Ele, quanto mais para Ele nós precisamos nos esforçar e disciplinar esse corpo a temê-lo. E há um momento dessa fase também muito perigoso. Muito perigoso esse momento. É quando a pessoa se torna um religioso horrível. Quando a pessoa pensa que, porque ela está conseguindo fazer jejuns tão fortes, tão pesados, e as outras pessoas não estão fazendo, ele começa a olhar para os outros e começa a se sentir superior, porque ele vai para os encontros das orações, ele aparece, ele é disciplinado nessas áreas, mas começa a se ensoberbecer. E o pior é porque essa pessoa, ela não percebe o quanto ela está perdida, o quanto ela não está indo para o caminho certo. Ela pensa porque está fazendo tudo correto, seguindo a regra, ela está se santificando da maneira certa, mas não sabe o quanto seu coração está cego e não percebe o quanto está longe do caráter que Cristo quer para a sua vida. Essa é a fase que serve para transformar o caráter humilde e manso de Jesus, para nos transformarmos como pessoas mais humildes, mansas, que têm mais misericórdia,
pelos outros, não julgar, até considerar outra pessoa superior. É um momento de abnegação. Há outra frase de C.S. Lewis que diz o seguinte: quando um homem se torna melhor, compreende cada vez mais claramente o mal que existe em si. Quando um homem se torna pior, percebe cada vez menos a sua própria maldade. Então preste atenção, se você tem sido uma pessoa que tem julgado muito os outros porque faltou o culto, porque não está indo para a igreja, porque não está fazendo isso ou aquilo, porque não está orando, porque não está jejuando, porque alguma coisa está acontecendo de errado na vida da irmã, é porque ela está em pecado. Não seja essa pessoa, seja alguém que ora por ela, que intercede pela vida dela. É uma fase de muita guerra no início, muita luta, muita peleja, mas na medida do tempo, as pulsões da carne vão se esvaindo, vão diminuindo, dando lugar a um desejo profundo de amar mais os outros e servir com a própria vida a Jesus. Aumenta o desejo de servir a Cristo. É o que nos leva para a fase de abraçar a cruz, de tomar a cruz. A quantidade de pessoas diminui drasticamente nessa fase. Essa fase, ela se entremeia com a segunda. Elas ainda estão juntas. Mas aqui, o discípulo, ele assume o compromisso de abraçar a cruz, de abraçar a missão, de abraçar a causa de Cristo. Não significa que as pessoas que estejam no ministério pastoral, missionário, elas alcançaram essa fase. Porque você pode ser um pastor a vida toda e nunca passar da primeira fase, a fase de querer ser santo, e nunca abnegar-se por inteiro. Aqui eu trato não das questões exteriores, mais uma vez digo, mas da questão espiritual. Nessa fase, a necessidade do próximo é maior do que a própria. A pessoa chega num nível em que ela já olha mais para o outro do que para si. Nessa fase, essa pessoa até sofre mais pelos outros, jejua mais pelos outros, até as suas orações não tem mais petições para si, mas pelos outros. Ela vive a interceder e a chorar pelas necessidades das pessoas. Ela sofre as dores de parto pela vida espiritual das pessoas. O apóstolo Paulo chegou nessa fase, ultrapassou essa fase. Ele sentia dores de parto pelos seus filhos espirituais. As pessoas nessa fase, elas estão dispostas em acolher qualquer pessoa em sua casa, cuidar dos necessitados, se dispõem em dar seu próprio prato pelo bem do outro. Mas ela faz isso sem forçar. É algo natural, dada pela graça do Espírito. Nessa fase, tudo que cheira a pecado se torna abominável para essa pessoa. O pecado se torna algo que dá náuseas para essa pessoa quando ela chega nessa fase espiritual. Ela não gosta de se exibir, ela não gosta de se aparecer. Tudo o que ela faz para glorificar o nome de Deus. Muitas críticas e perseguições surgem nessa vida, porque a vida piedosa, ela produz isso. Uma vida piedosa por Cristo Jesus produz perseguição. No entanto, essa pessoa já não é o apóstolo Paulo, que não teme ir a lugar nenhum. Por amor ao Evangelho, por amor à causa de Cristo, por amor aos outros, ela está disposta a abraçar a cruz. E a perseverança que ainda continua a ser fundamental. Nossa, Cassidy, quem consegue chegar nessa fase? Quem é que chega em tamanho nível espiritual? Infelizmente, nós vivemos uma geração tão em si mesmada, tão egoísta, tão materialista, que a gente já não acredita que alguém possa chegar nesse nível espiritual. Já não podemos acreditar. E essas pessoas existem nas nossas igrejas. A gente não vê-las muito, apesar de elas trabalharem mais do que os outros. Essas pessoas não gostam de se exibir, mas elas estão aí. Há pessoas que têm um ardor pelo mundo missionário, intercede pelo mundo missionário, intercede pelas pessoas que estão ao seu redor. Ela consegue amar o vizinho chato, porque ela chegou num nível de que se negou totalmente e busca amar as outras pessoas. Na verdade, ela olha até para o mendigo, o andarilho, e começa a entender
que Jesus está disfarçado ali. Ela começa até a respeitar mais essas pessoas, a acolhê-las. Esse é um santo. É verdade, esse é um santo. É para lá que nós temos que ir, que prosseguir, e tem como chegar lá. E a perseverança em continuar a ser dessa forma, buscando, perseverando, abraçou a cruz. Aí chegaremos na fase que eu denomino a fase 1 com Cristo. Essa fase não são apenas para os santos, são para os grandes santos. Aquela frase, dito de apóstolo Paulo, literalmente é dita: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse nível de santidade, essa fase é maravilhosa. A alma dessa pessoa, ela já não sente mais medo algum de nada nessa vida. Ela se torna um com Deus. Ela está completamente entregue à vontade de Deus. Os seus sonhos já desapareceram na segunda fase. Os seus desejos carnais se sumiram. Na terceira fase ela já tinha superado. Mas a vontade de Deus é inteira. Ela sente prazer em fazer a vontade de Deus. E eu digo que essa fase é raríssima. São pouquíssimas pessoas que chegaram lá. Eu posso até mencionar alguns aqui. Já pensou? Mais de 4.000 anos, quase 4.000 anos de história da palavra de Deus. E eu vou citar aqui alguns nomes. Do Antigo Testamento, Enoque chegou nessa fase. A palavra de Deus diz que Enoque andou com Deus. E Enoque já não era, porque Deus o tomou para si. Que nível espiritual ele se tornou um com Deus. Moisés chegou a uma fase da vida de Moisés que ele alcançou essa santidade. A palavra de Deus diz que ele se tornou o homem mais manso daquela terra. Ele assumiu também o caráter de Cristo. Foi um grande homem usado por Deus, fazendo maravilhas. Temos Samuel, que desde a infância Deus o chamou para a santidade, e foi um homem importantíssimo na vida do povo de Israel, em um período tão caótico, que era o período dos juízes. Temos Elias, que foi assunto aos céus com uma carruagem de fogo, em um redemoinho. Temos Daniel, que entrou nos mistérios, que viu o futuro, que desvendou sonhos, que entrou em mistérios tão profundos da parte de Deus e escreveu em seu livro, a ponto de Jesus falar, para lembrar daquilo que Daniel havia dito sobre os últimos tempos. Aí temos Ezequiel, temos Isaías, temos no Novo Testamento, assim são o Antigo Testamento, realmente há muitos santos, são poucos se comparar a quantidade de pessoas que existiram. Nós podemos também perceber que o diácono Estevão chegou nessa fase de forma breve. Assim que estava para morrer, ele viu o Senhor. E ele disse: Senhor, não lhes impute esse pecado. Olha só, Estevão já não estava mais se importando consigo de maneira alguma. Ele já não estava se importando com o seu próprio corpo, ele já não temia morrer, ele já sabia que aquilo ia acontecer. Mas o que ele queria era a salvação dos seus inimigos. Essa é a fase de um com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Também os apóstolos de Jesus viveram essa fase de um com Cristo. E eu quero destacar o apóstolo Paulo, que chegou a ter visões, foi arrebatado ao terceiro céu. E João, o apóstolo João, que viu tudo isso aqui acontecer, que foi aos céus e viu tudo. Que fase espiritual, que maravilhas há para essas pessoas que querem chegar lá. João viu coisas maravilhosas. A tradição diz que quando João passava pela rua da cidade, as pessoas temiam em passar por perto dele, temendo que Deus
castigasse essa pessoa por passar por alguém tão santo. Irmãos, nós podemos chegar lá. Porque o chamado à santidade é um chamado para todo aquele que crê. Na história da igreja, tem alguns relatos de pessoas que chegaram, que vislumbraram essa fase. O corpo dessa pessoa se torna apenas um peso momentâneo. A morte se torna lucro. Nessa alma só existe amor de Deus. Essa fase é a fase que a graça de Deus se faz abundante. Qualquer coisa que Deus manda fazer é feita sem pestanejar. E como eu disse, é possível sim chegar lá. E Deus deseja que todos cheguemos à perfeição. João nos diz que todos chegaremos à perfeição um dia, porque iremos ver Cristo como Ele é e nos tornaremos como Ele. E assim seremos santos, perfeitos, aperfeiçoados. Mas você quer viver esta vida sem desfrutar do melhor que Deus pode dar para você em uma vida santa? Por isso concluo dizendo para você que pare de gastar o seu tempo com as coisas deste mundo. Pare de gastar o seu tempo se esforçando ao máximo para angariar riquezas. Para de gastar o seu tempo querendo só pensar no seu corpo, na sua saúde. Não pense que isso é o que vai te levar para o céu, não é isso que vai te levar à santidade. Essas coisas são secundárias, ela tem o seu espaço, o seu lugar, e é aqui no espaço-tempo. Jesus nos diz que é para a gente buscar aumentar e acumular tesouros do céu, não os tesouros da terra. Porque se você busca acumular tesouros do céu, você tem uma vida cheia de paz, uma vida tranquila, sem ansiedade. Os perigos você já não teme mais porque você quer Deus. Agora, basta você ambicionar qualquer coisa deste mundo, como as suas preocupações irão aumentar, o seu estresse irá aumentar, tudo aquilo. O luxo, a vaidade é que faz você se tornar uma pessoa depressiva. São as vaidades desse mundo que te fazem te tornar uma pessoa triste, uma pessoa que nunca vai se satisfazer, porque você acredita que é uma série de prazeres que vai fazer com que você seja uma pessoa feliz, mas não é assim. O prazer está no corpo. Quando você come alguma coisa, você sente prazer, é momentâneo, mas a felicidade está na alma, e não a alma feliz só pela uma